Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Agora no Esporte. Eu sou Giovana Baioco e hoje a gente vai falar sobre um esporte que nasceu de uma forma simples, e cresceu rápido e vem conquistando cada vez mais espaço, o fute-mesa. E para isso, hoje a gente vai conversar com o Lincoln e com o Gabriel, que são fundadores da Federação Mato Grossense de Fute-Mesa, que começou numa mesinha dentro de casa durante a pandemia e que hoje virou uma federação regulamentada com projetos sociais, campeonatos e reconhecimento aqui em Mato Grosso. Meninos, sejam muito bem-vindos ao Agora no Esporte. Muito obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui para falar sobre fute-mesa, para divulgar o esporte, que hoje o nosso principal objetivo é esse na federação, né? Fazer cada vez mais pessoas conhecerem o que é o fute-mesa e o que é o fute-table, saber as diferenças. E é um esporte que está crescendo muito, isso é bom pra gente, né? Certo. Vamos começar então do começo, né? Eu quero saber, assim, como que começou isso tudo, como que surgiu essa ideia. A ideia da federação, né? A ideia da federação, de como começou a união de vocês, assim, para virar hoje em dia a federação. O fute-mesa, ele começou a ser muito visto com os jogadores de futebol jogando ele. Em treinamento, todos os clubes têm hoje uma fute-mesa para fazer um aquecimento, para fazer uma brincadeira entre os jogadores. E aí alguns vídeos começaram a viralizar com o Neymar jogando, o Daniel Alves ali jogando com ele, a galera da seleção. E começou a pegar. Quando você viu, todo mundo tava querendo jogar. Pô, que legal, é uma mistura aí de futevôlei com ping-pong e tal, não sei o quê. E começou a viralizar o esporte, né? Aí nisso, na pandemia, o Rodrigo e o Caio, né, que hoje são o presidente e o vice, eles que estavam jogando entre eles, assim, numa mesinha qualquer, e tiveram a ideia, pô, vamos montar uma mesa, vamos ver quanto que custa para fazer uma mesa dessa. E aí fizeram a mesa, orçaram tal, mandaram um marceneiro, tal, não sei o que, montaram a mesa para fazer, e começaram a jogar. E a turma começou a perguntar, eles estavam gravando vídeo jogando com os amigos. Isso na pandemia. Na pandemia, tipo, onde vocês arrumaram essa mesa? Onde vocês compraram? Tipo, onde que compra isso aqui em Cuiabá, sabe? Porque ninguém sabia, né? Aí eles montaram a ideia, tipo, pô, vamos fazer alguma coisa pra gente vender essas mesas? Pô, vamos montar então, vamos. Aí foram atrás disso aqui, tiveram a parceria do marceneiro lá, do cara que faz tudo, isso aqui. Beleza, começaram a montar, montou a empresa e começou a vender fute-mesa pra algumas arenas de futevôlei que estavam querendo, tal, não sei o quê. Nisso entrou a parte que eu entro na história, que eu cheguei do Rio de Janeiro, depois da pós que eu tinha feito lá de gestão em marketing esportivo, eu cheguei com um projeto para conversar com o Caio, né, que também estava na área do esporte ali, já tinha feito também uma pós em gestão esportiva, e a gente já se conhecia de muito tempo atrás, para mostrar um projeto para ele, para a gente apresentar, tal, não sei o quê. Aí ele falou, cara, a gente já tá com um negócio aqui, cara, você não quer participar? A gente tá com a fute-mesa aqui, a gente tá, não sei o quê, tal. Aí a gente começou, eu topei, porque tipo, era uma oportunidade, né, eu falei, pô, top, né? Um esporte novo, vai crescer. E aí a gente começou a fazer eventos. Vários campeonatos de fute-mesa, onde a maioria do público era a galera do futevôlei, que a gente já conhecia um pouco. Então eles engajaram bastante no começo, porque eles já jogavam nas arenas ali, antes de jogar futevôlei, no intervalo. Eles começaram a engajar e começaram a participar bastante dos campeonatos. Até o momento que a gente começou a conseguir patrocínio e dar a premiação. Aí nisso, começaram a vir pessoal de fora. Veio o cara da Bahia, veio o cara da Paraíba, não sei, participar, e a gente foi conhecendo eles e vendo que era a turma que já estava muito mais na frente, engajado com a gente, lá na cidade deles, já o fute-mesa já estava estourado. E aí essa turma começou a aparecer nos nossos campeonatos, começou a ganhar, começou a divulgar, hoje em dia são nossos amigos até, e o esporte começou, esses eventos, na verdade, começou a ficar tão conhecido ali, que aí chegou num pessoal lá do Sul, que tinha uma federação, estavam montando a Confederação Brasileira, falou, pô, essa turma tá fazendo alguma coisa lá, vamos lá falar com eles. Mandaram mensagem pra gente falar, ó, como a gente tá fundando a Confederação, a gente precisa do apoio de federações. E aí, vocês vão montar a federação aí? Vocês estão movimentando tudo aí, não vão montar nada? Aí caiu das nossas costas, falou, vamos ter que fazer. Aí juntou eu, Caio e o Rodrigo, a gente foi atrás de tudo como que fazia, documentação, cartório, registro na Secretaria de Esporte, tudo. Fizemos, montamos, acho que foi essa semana, dia 26, foi essa semana, né? Dia 26. Foi anteontem, né? 26 de janeiro fez exatamente 4 anos de federação. Do dia que eu até mandei a foto no nosso grupo lá, do dia que a gente assinou, assim, tiramos uma fotinha, assim, tipo assinando um contrato, sabe?
Fez 4 anos de federação, dia 26. E aí foi dando certo, foi dando certo. Gente, que massa. E assim, pra quem é meio leiga, assim, como que joga fute-mesa, gente? Eu vou passar a palavra pro Gabriel aqui. Gabriel é nosso diretor técnico, então é ele que comanda a arbitragem, regra. Ele até joga mais que a gente. É uma pena isso, porque ele fica querendo se gabar em cima da gente. Mas assim, Gabriel, como que joga e o que que diferencia o fute-mesa de outros esportes? A gente estava até falando do fute-table. Queria que você explicasse um pouquinho essa diferenciação. Então, o fute-table e o fute-mesa se diferenciam na mesa em si, porque o fute-table é aquele tradicional que a gente joga numa mesinha de bar, sabe? Veio daqui, essa ideia surgiu e daí eles transformaram no fute-table, que é uma mesa octagonal. E o que diferencia do fute-mesa é que no fute-table o jogo é muito mais dinâmico, a gente pode jogar invadindo o campo do adversário, então assim, é um jogo 360 e bem dinâmico. Para jogar, você não pode utilizar as mãos, diferente do que o Lincoln tinha falado, é uma junção tanto do futevôlei quanto do tênis de mesa. Então assim, sempre a bola vai ter que estar em contato com a mesa. Então, só pode dar um toque. Para jogar, você só pode dar 3 toques, igual ao futevôlei. A diferença é que vai ser a mesa das duas modalidades e o tamanho das mesas também. Então, assim, no fute-table a mesa é uma mesa octagonal, menorzinha, e é um jogo mais dinâmico. No fute-mesa, a gente tem uma linha basicamente quase igual ao tênis de mesa, que no caso seria a rede. A rede também é neutra, você não pode ficar invadindo o campo do adversário, então tem umas ocasiões que você pode, porém o jogo é feito para que você não invada, para não ser um esporte de invasão, sabe? Chega a ser em dupla, sim? Dupla, sozinho? Então, pode ser tanto individual quanto em dupla. Uhum. A diferença desses esportes para os outros esportes, igual a Cianita perguntou, é que é um esporte muito inclusivo, então posso jogar individual, posso jogar em dupla, mas as duplas são tanto misto, são do mesmo gênero, e também temos a modalidade para atleta, que é sensacional de ver. Você vê os atletas, alguns têm uma perna só e conseguem jogar o esporte de maneira que muitos atletas que temos aqui no nosso estado não chegam no nível deles e são para-atletas, e eles têm as dificuldades deles para praticar o esporte, mas mesmo assim consegue ser muito inclusivo. Uhum. E quais, assim, mais habilidades o fute-mesa ele exige do atleta? Como que funciona esse condicionamento físico? Porque, como você falou, não pode pegar nas mãos, mas então mexe muito com o corpo, mexe muito com as pernas ali, principalmente. Igual ao futevôlei, você joga essa modalidade, você pode dar 3 toques na bola. Então você vai ter que usar as outras partes do corpo que não sejam a mão. Então, cabeça, os pés, chapa, de coxa, de ombro. Então, o esporte em si é um pouco mais complexo, porque você tem que ter um controle e tem que dar 3 toques apenas na bola. E é um pouco também... Ele é um pouco veloz em si, porque os ralis não são ralis longos. O rali, no caso, seria um rali, uma jogada seria o tempo que a bola está em jogo. Então, não é muito demorado, então cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio já foi um rally, que seria um ponto. E eles são bem desgastantes, assim, pois bastante correria. No fute-table é um pouco mais porque é um jogo mais dinâmico. No fute-mesa você ainda não corre tanto, não tem tanta movimentação igual o fute-table. E assim, qualquer pessoa consegue jogar? Precisa ter alguma experiência, ter algum contato ali? Eu acho que é igual a todos os esportes. A pessoa tem que ter um mínimo de coordenação motora, sabe? Tipo, para conseguir movimentar ali, saber o que tem que fazer. Mas eu acho que com treino, qualquer um consegue ali. É só treinar a técnica, né? Treinar uma chapa com o pé, treinar cabeceio. É tranquilo. Para mim, eu pelo menos acho que alguém que inicia com treino consegue jogar o básico, consegue jogar legal, consegue brincar, consegue...
Não é tão complexo, não. Uhum. Creio que as pessoas conseguem, assim, a gente dá uma introdução àqueles que não sabem nada e não praticam nenhum esporte, é um pouco mais complicado. Exatamente. Agora, aqueles que tiveram uma vivência, como, por exemplo, no futebol, que já brincam de altinha nos treinos, já tem esse controle, já tem a coordenação motora, é um pouco mais simples. Aí, para os atletas de futebol aí que vêm jogar, aí é mais simples ainda, que eles já detêm todo o fundamento, sabe? Uhum. E assim, o que significa ser uma federação regulamentada hoje? E quais são esses desafios que foram enfrentados assim de começo? Olha, pra gente é importante ser regulamentado, né? Pra gente ter um nome, pra gente ter um respaldo, pra gente ter o respeito que a gente necessita pra fazer acontecer as coisas, né? Uhum. Os desafios foi que, como a gente era uma federação que tinha acabado de ser criada, e a gente não tinha essa experiência ainda real de gerir algo relacionado ao esporte, a gente teve que correr atrás de ver como que a gente conseguiria projeto junto com o Estado, junto com a Assembleia, junto com a CECEL, como que a gente, o que a gente precisava, quais que eram os caminhos, né? A gente teve a ajuda de algumas pessoas, o pessoal até do futebol ajudou a gente bastante, porque eles já tinham a federação. Então eles falaram, ó, faz isso, faz aquilo, tem esse contato aqui. Então a gente começou a aproximação com, na época, o secretário, acho que se não me engano, era o Beto 2-1. A gente começou a aproximar dele, ele começou a ver nossos projetos, porque foi passado pra gente que a gente tinha que ter pelo menos 2 anos de trabalhos realizados para poder apresentar um projeto. Então foram os 2 anos que a gente ralou que é o que a gente estava falando antes, que é projeto Viva Seu Bairro, projetos sociais e culturais num bairro tal, escolas, levar mesa para a galera jogar nas escolas, conhecer o esporte. E muitas escolas já conheciam o esporte, mas não tinha uma mesa. Então quando a gente chegava com a mesa lá, a gurizada ficava doida. Falava, cara, não, tem que ter uma mesa dessa aqui. Aí o professor já ficava, putz, vou ter que... O diretor da escola já, vou ter que ir atrás para ver esse negócio aí. Então a gente começou a fazer muito isso para a gente poder ter o respaldo, né, para apresentar um projeto completo e chegar ao ponto que a gente está hoje de fazer eventos nacionais aqui em Cuiabá. Então é muito importante ter essa regulamentação, de fazer tudo certinho, cartório, todo ano a gente tem que ir lá renovar. Então os desafios são esses, mas acaba que se a gente tá se a gente faz as coisas certas, as coisas começam a acontecer, né? E como que funciona mais ou menos esses projetos com a CECEL? Vocês têm algum incentivo? A gente estava falando sobre o Bolsa Atleta ali, que vocês estão caminhando para tentar. Então, a gente tem os projetos já prontos, já bem desenhados, né? Porque a gente teve esse tempo que a gente foi aprendendo como fazer. E aí a gente entrega lá na CECEL para eles aprovarem o projeto, verem. Porque tem toda aquela burocracia depois, prestação de contas, para onde que está indo todo o investimento, né? Então, a gente já tem tudo desenhado. Sobre qual que foi a outra pergunta? O Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta. Alguns atletas já vieram atrás da gente, principalmente os atletas da UFMT, que precisam até dessa ajuda de custo ali para manter tudo. Então, é um caminho que a gente está caminhando para que dê certo. A gente tem alguns pontos que precisam ser assinados ali para a gente entender o que a gente precisa fazer para aquele atleta conseguir essa bolsa. A gente está começando a fazer o ranking dos atletas, então isso provavelmente vai ajudar, porque a gente vai ter alguns atletas que a gente vai pedir para federar, para estar ali registrado na nossa federação, como um atleta de fute-mesa, ou quem sabe até daqui a uns anos, um atleta profissional de fute-mesa, e ele é estudante da UFMT, ele vai conseguir essa bolsa muito provavelmente. Então é um caminho que a gente está chegando nele e o objetivo é esse, vai ser muito bom, acredito, não só para a gente, mas para quem está ali buscando um caminho legal no esporte e que gosta de jogar fute-mesa, principalmente, né? E o fute-table também, né? Gabriel, você que é coordenador de arbitragem, a dúvida que não quer calar. Como que funciona uma falta no fute-mesa? Nossa. É que vai depender muito, assim. Falta é que, no caso, as paralisações que acontecem dentro do jogo, é que a gente não pode tocar na mesa. Isso aí é o essencial para aprender a jogar. Você não pode tocar na mesa. Outras coisas, o ataque sempre tem a preferência. Então,
basicamente uma falta seria quando você interrompesse o ataque do adversário, ou seja, atrapalhando. Ah, eu tô parado aqui e a bola tá vindo, só que o ataque é do adversário. Eu fico parado, esperando falar, ah, não, eu já tô aqui, mas quem tem sempre a prioridade é o ataque. Então, você deve sair para quem tá atacando conseguir tocar na bola. Aí, se eu fico aqui parado e atrapalho o outro atleta, então a gente para o jogo. Se for intencional, que a gente interpreta, se for intencional, a gente marca a falta, no caso, aí ponto de quem estava atacando, e aí a gente começa de novo com o saque. E corre expulsão, assim? Expulsão ocorre da seguinte forma: se você começar, por exemplo, aí já seria uma coisa de falta de respeito, porque nessas modalidades a gente preza muito pelo fair play, então tem que ter um certo respeito dentro de quadra. Então, como por exemplo, provocações, desrespeitar o juiz, ou então até mesmo forçar um contato a mais com outro atleta, aí a gente incorre por dependendo da situação, uma advertência verbal, depois um amarelo e por fim uma advertência verbal novamente, aí por fim um cartão vermelho, isso, porque tem a questão do fair play, né, e assim, a gente também não pode ser tão rígido com certas coisas, entendeu, mas dependendo da situação, aí a gente pode incorrer com um cartão vermelho direto normalmente. Aí quem perde é o atleta, pois numa competição, se ele toma um vermelho, ele tá desclassificado não só daquela categoria, por exemplo, tá jogando solo, mas ele vai ser desclassificado tanto do solo, se ele tá jogando misto, vai ser desclassificado, e se ele tá jogando duplas masculinas, ele vai ser desclassificado. Então ele sai do torneio. Entendi. E Lincoln, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como o fute-mesa, ele ajuda nessa inclusão social, né? O Gabriel estava falando dos para-atletas, né? E diz que é um jogo misto, que pode jogar homem e mulher ali, mulher e mulher, homens, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas inclusões que o fute-mesa traz. E esse é um ponto que a gente sempre coloca ele, desde quando a gente começou a fazer os eventos. Desde o primeiro evento a gente faz categoria masculina, feminina e misto. Então, teve campeonatos que no começo tinha muita pouca mulher que jogava, mas a gente mesmo assim insistia em fazer. Que tivesse 4 duplas, faziam 4 contra todo mundo ali, e a gente fazia uma campeã, uma dupla campeã. E isso chamava atenção, não só em relação ao gênero ali para jogar, mas também a idade. Muita criança começou a entrar. No Futebol teve sub-13, sub-16, aí foi pro iniciante, a amador, aí o para-atleta, o profissional, aí o feminino, o solo. Então essa inclusão faz com que todos participem, todos possam querer jogar e não importa a idade. A gente tem um exemplo de Tica, né? A Tica e a Ana Júlia, a mamãe e a filha. E ela, acho que ela tem 12 anos, né? Ou 10, e ela joga desde de novinha. E ela joga de dupla, às vezes ela joga de dupla com outra pessoa, e ela é bem pequenininha, assim, bem magrinha, até legal ver ela jogar, e ela joga bem, sabe? Tipo, então essa inclusão de não depender da idade pra estar jogando é muito boa. E aí, dessa vez que a gente fez a modalidade para atleta, foi muito legal ver, porque querendo ou não, você vê história de superação ali, né? A gente fez alguns depoimentos, tá lá até no nosso Instagram, que a gente entrevistou eles para postar, de pessoas que há 2 anos acabaram perdendo uma perna e não viam mais sentido, apresentaram para ele o esporte, de repente ele tá aqui em Cuiabá jogando, sabe? Tipo, tá indo para outras etapas no Brasil inteiro jogando fute-mesa, o futebol. E é loucura ver ele jogando. Tipo, eu fiquei até assustado. Eu falei, cara, assim, como assim, velho? Joga melhor que muita gente, joga melhor que muita gente. Então essa inclusão é muito legal e traz esse apelo social também para a federação para fazer novos projetos, e a gente está sempre incentivando a mais pessoas jogarem, mais idosos, mais criança, mais para atletas. Isso chega, e a gente quer que isso chegue quanto mais longe, melhor. E como a gente estava conversando ali nos bastidores, eu vi, né, alguns vídeos nas redes sociais de mesas sendo entregues em escolas. Sim. Né? E como que é levar esses projetos para as escolas, para os bairros? Como que a criançada... Acredito que não só a criançada recebe, mas como a população em si recebe. As escolas, elas têm procurado a gente bastante por conta do pedido dos alunos, né?
A turma mais nova, hoje em dia, os nossos públicos, é essa turma de escola, de colégio, de ensino médio, principalmente. Porque eles começaram a adicionar fute-mesa em Olimpíadas, eles começaram por compra da mesa, começaram a praticar mais. Então, foi um apelo mesmo das escolas para a gente estar levando uma mesa, às vezes. Teve escolas que não tinham condições ainda de pegar uma mesa, mas a gente levava e deixava lá uma semana, entendeu? Para a turma ficar jogando. Então, foi até um apelo deles. Inclusive aquele torneio, a gente fez um torneio que a premiação para os escolares Exato. era uma mesa. Então, Era uma a mesa. dupla que ganhasse, a escola ganhava a mesa. Então a gente levou, foi 3 ou 4. Foi os 3 primeiros lugares ganhavam a mesa. E a outra, e o profissional, né, ganhava a outra Sim, mesa. e Então o foram profissional, 4 mesas cedidas. E exatamente. Então, tipo, isso chamou muito a escola para participar. E isso faz com que quanto mais a turma mais nova conheça o esporte, né? Isso é muito legal pra gente. Hoje em dia, nossos eventos, a maioria é essa faixa de idade aí, de 13 a 17, 18 anos. Que é a turma da escola, dos colégios. E a comunidade gosta, na época que a gente Exato. fazia... Nós fazia parceria com a rádio, fazia... Ah, sim, é. Aí eu ia... Era mais um que fazia parte de um projeto social, que a gente fazia parceria com a rádio tinha... Eu não lembro qual que era também agora. Eles faziam uma festa cultural e levava a gente pra botar a mesa lá pra turma jogar. A gente colocava a mesa e ficava ensinando o pessoal a jogar. Então, vinham os pais, vinham os filhos e todo mundo gostava de jogar, entende? E assim, aonde vocês enxergam o fute-mesa daqui a alguns anos? Ó, eu vou falar a verdade, eu quero que vire olímpico, né, Gabriel? Se virar olímpico, a gente quer estar lá, pelo menos. Temos atletas? Temos atletas. Temos atletas possíveis. Exatamente. Eu acredito que é algo que pode acontecer futuramente, quem sabe daqui umas 2 Olimpíadas aí, porque até lá o esporte vai crescer mais. Eu acho que talvez tenha chance até do futebol ir antes do que o fute-mesa. E até lá, quem sabe, vai surgir mais gente, porque cada campeonato que a gente faz, tem pessoas novas querendo jogar. Então a gente fica feliz por conta disso. Tá chegando onde a gente quer. E a maioria é de escola, então é uma gurizada nova. Então daqui a um tempo já vai estar, sei lá, 20 anos. Vai que surge aí umas Olimpíadas com fute-mesa, aí tá num ranking legal, e pô, ia ser maravilhoso, isso é incrível. E a gente que tá aqui em Mato Grosso, agora que nós estamos virando o centro, né, dos esportes. Ano passado já teve a Stock Car, tivemos o futebol, tivemos o skate, e assim, como que é levar atletas de fute-mesa, como que é levar o fute-mesa mato-grossense pro Brasil? Olha, só o nosso nome já tá até legal fora do Brasil, vou até falar sério, porque a gente tá movimentando. No ano passado a gente fez a Taça Brasil de Fute-Mesa, então veio representantes da confederação aqui ajudar a gente, eles viram o negócio acontecer e ficaram impressionados, falaram, cara, vocês estão movimentando uma parada grande aqui, que tem estado que ainda não tá conseguindo, entendeu? Então, tem projetos grandes ainda pra gente fazer, a gente quer trazer mais eventos nacionais. Então, é uma questão que a gente já tá sendo bem visto aqui, e Mato Grosso já tá virando quase um centro aí do fute-mesa, porque a turma sabe que quando tem campeonato aqui, a premiação vai ser boa, o evento é bom, a recepção é boa. Então eles ficam doidos pra vir aqui, eles só ficam reclamando um pouco do calor, mas eles vêm, entendeu? Eles vêm. Não, mas essa questão de levar os atletas está sendo extraordinária. Inclusive, no ano passado a gente foi jogar, levamos alguns atletas para jogarem o torneio o Bop Games lá em Belo Horizonte. Inclusive, eu nunca tinha voado de avião, aí foi a primeira experiência. Até fui como atleta nessa Foi jogar, ele joga já também. Aí eu me lembro atleta ainda, mas foi sensacional, assim, levamos o pessoal e quando voltamos pra cá, todos os atletas falaram, não, isso aí não é nada. Quando voltamos, só sabiam falar disso. Ah, brasileiro pra cá, brasileiro pra lá, Bop Games, aí quando ganhavam dos atletas que foram pra lá, e nossa, aí virava sempre aquele motivo de piada, porque eles foram jogar fora e valeu a pena, assim, um torneio grande, todo mundo ganhou muita experiência de lá. Foi uma experiência, uma primeira experiência de um campeonato, assim, pra eles, assim, pra alguns, entendeu? Principalmente de fute-table, porque eles já eram envolvidos com o esporte e tal, mas o fute-table era a primeira vez que eles estavam jogando. E o fute-mesa também, teve fute-mesa e fute-table.
Então, eles foram uma experiência muito legal para eles, porque eles foram lá e foi a primeira vez que eles encontraram atletas, por exemplo, que já estão viralizados na rede social. Um cara que já vive disso, que é um cara que você entra no Instagram, tem milhares de seguidores e joga o dia inteiro e posta lá jogadas. E a gurizada ficou, caraca, olha aquele cara, vamos ver aquele cara jogar. E alguns até jogaram contra. Então, foi uma experiência muito boa, a gente tá levando eles. A ideia é que, por exemplo, uma próxima etapa do Nacional, essa foi a terceira aqui em Cuiabá, que a próxima a gente consiga, quem sabe, levar algum atleta daqui, ou pelo menos umas 2 duplas, assim, pra tá tendo essa experiência fora também, entendeu? E o que ainda falta, assim? O que vocês veem que falta para crescer um pouquinho aqui do Fute-Mesa, para dar aquele boom? Olha, a gente tem um projeto, a gente tá tentando de qualquer forma, de todas as formas, a gente tem um espaço nosso, fixo, para que as pessoas consigam ir lá jogar. Porque hoje em dia o que acontece? As fute-mesas estão espalhadas nas arenas, essas arenas que tem beach tênis, futevôlei e tal, e tem um espaço lá que eles colocam fute-mesa para jogar, eles adquirem e tal, só que não tem um espaço nosso para fute-mesa, entendeu? Então a gente tá trabalhando para que isso aconteça ali, estamos desenhando para ter um espaço onde as pessoas vão lá para jogar fute-mesa. Seria para atender a sociedade cuiabana. Exatamente. Com vontade de jogar fute-mesa? Exatamente, vai lá, tem um espaço. A ideia é ter o fute-table também. É porque aí também a questão da gente tá disseminando o esporte na forma de ensino. Então a gente tá querendo dar aulas. Aí, a partir do momento que a gente conseguir isso, ter o nosso próprio lugar, aí conseguir dar aulas e ensinar realmente como se joga, e quem não sabe nada, conseguir colocá-los para jogar, aí fica no esporte muito melhor, porque aí já não fica um esporte já tão exclusivo para incluir todo mundo, no caso, sabe? Certo. E no começo a gente estava falando sobre futebol, né? Deu uma brilha aqui, ele nada muito de... Aí, tudo tranquilo. Esse projeto do Agora no Esporte surgiu da ideia do meu trabalho de conclusão de curso, né? Sim. E os meus entrevistados que passam aqui, sempre aos finais da entrevista, eu gosto de perguntar, porque agora estamos no ano de Copa do Mundo. Vocês, Fute-Table, tem alguma coisa, um pezinho ali no futebol, né? E eu gostaria de saber de vocês se temos chances de ganhar o X esse ano. Olha, às vezes eu acredito, às vezes não. Eu tô naquela mística assim que eu tô meio desanimado, aí eu leio alguma coisa assim que fala as coincidências de 2026 e 2002, sabe? Tipo, aí eu vou, será que vai dar certo mesmo? Caraca, não sei o quê. Ninguém tava acreditando e de repente ganhou, sabe? Tipo, aí eu fico animado. Mas eu acho que pode dar bom, cara. Eu sou aquele cara que torço bastante na Copa do Mundo. Uso camisa, vou pra assistir e fico torcendo. Eu sou corintiano, né? Eu tô até o fim, eu sou confiante até o fim, vai ser é isso. Ai, gente. Eu acredito que vai. E eu acho que o Neymar vai ser convocado. Tem que ser, né? E eu acho que ele vai ser convocado. Tem que ser, né? Fica aí. Tem que ser, né? Meninos, eu gostaria muito de agradecer vocês por essa entrevista, tá bom? Por essa participação, por aceitar o convite do Agora no Esporte. Foi um prazer demais conhecer a história de vocês, a evolução de vocês com o Fute-Mesa. Desejamos todo o sucesso do mundo, né, ao longo desses anos. São desafios que não são fáceis de ser enfrentados, principalmente com um esporte novo, e vocês, dentro de 4 anos aí, conseguiram trazer coisas incríveis aqui para Cuiabá. Então, muito obrigado, desde vocês. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom tá divulgando o esporte, né? Tá tendo essa oportunidade de falar sobre, de explicar regras, de falar como que foi fundado e onde que a gente tá hoje e até onde que a gente pode chegar, né? Antes do Gabriel falar, a gente vai te entregar um presente, né? Gente, que chique! A gente trouxe pra você um kitzinho do uniforme do ano passado, que foi a Taça Brasil. Jogar agora. Primeira Taça Brasil. Primeiro brasileiro. Foi esse uniforme. Gente, olha que lindo! Taça Brasil. O uniforme já... Lá, você é Só pau vai jogar. Vai ter que começar a jogar, hein? Gente, muito obrigada. Ainda tem o short do kit ainda. Né? Também. É pra jogar completo. Meu Deus, estão me obrigando a jogar. Vou ter que jogar, galera. Olha aí, uniformizada pra jogar, não vai ter como não jogar agora. E
para você que nos acompanhou nesse episódio, fica disponível no YouTube, tá? E nas nossas redes sociais também, nas nossas principais plataformas de áudio. E siga a gente no Leia Agora, no nosso Instagram, @leiagora, e também para sempre continuar muito bem informado, leiagora.com.br. Muito obrigada por nos acompanhar nesse episódio, gente. Tchau, tchau!